Olá, tudo bem com você? Por que você assistiria um vídeo do começo até o final com o tema Como Perder a Saúde em 10 anos? Pois é, você deve estar se fazendo essa mesma pergunta agora. Daqui para o final desse vídeo você vai entender por que você está assistindo, mas não só o porquê e o para quê. O porquê nos remete ao passado e o para quê para o futuro. Para que você assistiria um vídeo que fala sobre como perder a saúde? Para ter uma saúde melhor? Para evitar fazer tudo aquilo que leva à sua perda de saúde, à sua diminuição de saúde a longo prazo? Pode ser que sim. Ou só por curiosidade? Também pode ser que sim. Seja lá qual for o motivo, eu quero que você comece observando exatamente o que te move a assistir esse vídeo. Isso vai te dar muita informação, inclusive, sobre você, sobre o seu relacionamento com o seu corpo, com a sua saúde ou com a ausência de saúde, se for o seu caso. Nos dias de hoje, a maioria de nós não tem uma saúde 100%. Até porque uma saúde 100% exige uma total ausência de incômodos. E eu, pelo menos, não conheço nenhum ser humano que tenha 100% de ausência de incômodos. No entanto, nós podemos trabalhar, fazer a nossa parte para evitar. Só que não é evitando incômodos que a gente alcança uma saúde. Então, vamos falar sobre como tudo começa. Como você pode estabelecer esse prazo de 10 anos para perder a sua saúde e como você vem fazendo ou pode estar começando a fazer ou pode começar a fazer no futuro para perder a sua saúde. Vamos lá então. Tudo começa com a disfacilidade. Em inglês, a palavra doença, ela traduzida para o inglês, ela é disíase. Dis de não e íase de facilidade. E para mim fez muito sentido essa definição, simples, básica, porém que traz muita informação para a gente. Eu aprendi essa informação com John Roger, que fala o seguinte: a disfacilidade vem da gente com a gente. Ou seja, não é com seu vizinho, não é com seu marido, não são com seus filhos. A principal disfacilidade, que é o primeiro passo para você perder a sua saúde, começa com você. Como você desfacilita? Como você vem fazendo isso? Como você alimenta esse processo de dizer não para você? Todo mundo fala sobre isso, né? Dizer não para si, dizer sim para o outro. Mas eu vou ter que bater nessa tecla sim, porque essa tecla é importante. Existem informações que, por mais que a gente ouça 1000 vezes, é sempre bom ouvir de novo. E não só ouvir, mas começar a compreender melhor. O entendimento, ele vem da mente, a compreensão vem do coração. Então eu quero que você abra o seu coração para ouvir essas informações que eu vou te passar. Porque com certeza, alguma informação que entre no seu coração positivamente, ela vai mudar o seu estado de doença para um estado de saúde. Então vamos começar com a disfacilidade. A disfacilidade, ela vem sempre de um conflito emocional, sabe? É quando a gente alimenta um processo de baixa estima na nossa vida. Sempre deixando para depois aquilo que a gente pode fazer de melhor pela gente. Sempre fazendo coisas ou pelo outro, ou até para satisfazer os nossos desejos, mas que isso gera um preço a pagar na nossa saúde. Exemplo, você sabe que comer coisas com farinha branca te faz muito mal, você fica pelo menos 3 dias no estado assim de cansaço extremo, de falta de energia, a tua saúde fica muito comprometida. No entanto, você não perde a oportunidade de comer qualquer coisa que tenha farinha branca, como uma pizza, como uma lasanha, como um macarrão, ou tudo isso junto, mais a sobremesa. Isso é desfacilitar. Um outro exemplo de desfacilitar é quando você se compromete com muita coisa que você não dá conta, você sabe que você não dá conta. Então já começa um processo pesado no seu corpo, sabe? Por quê? Porque você se compromete com um monte de situações para resolver e que envolve muitas vezes outras pessoas, ou seja, a cobrança além de interna, ela é externa também, só que você não dá conta. Então aquilo vai roubando a sua energia no dia a dia. Isso é uma forma de desfacilidade também. E a terceira forma de desfacilidade que a gente pode citar aqui hoje
é quando tudo que você faz, você se agride, sabe? As palavras que você fala para você mesmo. Falam muito sobre a comunicação não violenta, né? Que é o CNV, que é o tipo de comunicação com os relacionamentos. Já parou para pensar que você pode fazer uma comunicação extremamente violenta com você? Quando você não reconhece a mulher que você é ou o homem que você é, e você sempre se coloca para baixo, sempre como se fosse uma falsa modéstia, sabe? Uma pessoa te elogia e fala, nossa, você tá tão linda hoje, seu cabelo tá mais bonito. E você fala, ah, não, que nada. Eu só arrumei assim, basiquinho e tal. Você sempre desmerece algo de bom em você. Isso é uma forma de facilidade também. Dar mais do que recebe. O ciclo de dar e receber, ele é um dos maiores motivos que levam e que alimentam um processo de adoecimento no corpo das pessoas. Eu sei disso pela minha experiência própria e também pela experiência das pessoas com quem eu tenho contato, com quem eu tenho a honra de ter o contato. Na maioria das vezes, quando eu observo e tenho a oportunidade de trocar informações, trocar experiências com alguém que está passando por um câncer ou uma doença tão grave quanto, essa pessoa normalmente tem esse comportamento de dar mais do que recebe e ela não compreende, é difícil para ela assimilar essa informação. Por que eu sou tão boa? Por que eu ajudo tanta gente? E por que eu tô doente? Sabe? E é para ser difícil mesmo uma informação dessa, parece que não é justo. Afinal, essa pessoa ela faz tudo por todo mundo. Ela é aquela pessoa que resolve os problemas, é aquela pessoa que abraça o mundo, é aquela mãezona, é aquele paizão. No entanto, não tem saúde. Então, dar mais do que recebe é uma forma de desfacilitar com você também. Usar a muleta. Olha, usar a muleta? Não, usar muletas. Ou seja, você sempre usa uma forma de fugir de um problema que você tenha. Então, por exemplo, se você está magoada ou magoado por alguma situação que mexeu com você, que apertou os seus botões, você tem a tendência de ir para um shopping, de ir para algum lugar, e mesmo que você não precise, você compra. Você compra sem limite. Até enquanto o seu dinheiro durar, você vai comprar. Pelo menos nos Estados Unidos, eu conheço inclusive algumas pessoas que são acumuladoras. Essas pessoas, você não consegue entrar na casa delas, porque tem excesso de tudo. São pessoas que simplesmente compram por comprar. Existem algumas pessoas que compram como um hobby. Então, por exemplo, a pessoa tem mania de revista, então ela vai encher a casa de revista até o teto, e tem os acumuladores que compram por comprar qualquer coisa, como se fosse uma forma de saciar aquele desejo que não está sendo nutrido emocionalmente, mentalmente falando. Então isso é uma forma de usar a muleta. O hábito de beber demais, o hábito de fumar demais, o hábito de comer demais, o hábito de falar demais. Tudo isso são formas que nós, seres humanos, adquirimos ao decorrer da nossa vida para poder, de alguma forma, anestesiar alguma situação interna que não está bem resolvida. Então isso é uma forma de usar muletas. E tem uma outra forma também para a gente falar sobre o último, mas não que seja menos importante do que os outros, que é o hábito de anestesiar todos os seus problemas através de medicamentos, principalmente aqueles que vendem na farmácia sem prescrição. Então, seu subconsciente entende que está tudo bem tomar esse medicamento, mas não está, não se engane. No mundo inteiro, o maior motivo de transplante de órgãos, de fígado, é o uso indiscriminado de paracetamol. Porque uma pessoa ela está com uma gripe, com resfriado ou com algum incômodo, então ela compra um arsenal de produtos, de medicamentos com nomes diferentes, mas que tem na sua composição paracetamol. E ele é hepatotóxico em grandes quantidades. Essa pessoa está se intoxicando e não sabe. E ela sabe, ela tem consciência que ela nem bebe. Então por que o fígado dela está danificado? Pelos excessos.
Mas tudo começa muito antes até. Tudo isso que eu falei antes leva a um comportamento em comum, que é usar medicamento como se fosse uma pílula mágica para resolver qualquer problema, mesmo que esse problema não seja de ordem no sentido de dor, não seja de ordem física, é o que eu quero dizer, seja de ordem emocional e mental. Então eu vi um artigo há muitos anos atrás e ele faz sentido para mim até hoje. Como tudo isso começa? Tudo começa com uma simples aspirina para dor de cabeça. Quando uma aspirina já não fizer mais efeito para a dor de cabeça, passa a tomar 2 aspirinas. Depois, quando 2 aspirinas não fizerem mais efeito, você toma um remédio ainda mais forte. Daí por diante, faz necessário tomar algo para as úlceras estomacais, que foram causados pelo excesso de aspirina. Depois de alguns meses, esses medicamentos romperão a função do seu fígado. Por isso que existem tantas pessoas com a capacidade de regeneração e de saúde do fígado tão comprometidos, de funcionamento do fígado tão comprometidos. Então você desenvolve alguma infecção e passa a tomar penicilina, que danificará seus glóbulos vermelhos e brancos no sangue e automaticamente também danifica o seu baço. Então você desenvolve uma anemia. Daí por diante, todos esses medicamentos criam tensões nos seus rins. Então você toma os antibióticos que destroem a sua microbiota. Agora os medicamentos que você tomou estarão tão confusos que não se sabe mais o que danifica o que e o que eles combatem. Mas isso realmente não importa se você seguiu todos esses passos até aqui. Bem-vindo a uma doença crônica. Esse jogo é jogado por praticamente todo mundo, com exceção de algumas pessoas ignorantes. Quem são essas pessoas ignorantes? As que seguem a natureza. As que não tentam remediar qualquer problema através de um medicamento. Os medicamentos, eles já são estudados para isso. Você pode ler a bula e você vai ver a farmacodinâmica, a farmacocinética, e você vai observar, lendo essa bula, por mais que você não precise entender muito bem dos conceitos técnicos, que é necessário que o nosso corpo elimine uma parte desse medicamento, assim como tudo. E quando isso não acontece, isso gera toxicidade no nosso corpo. E dependendo do tempo que você usa medicamentos para tudo e a quantidade dos medicamentos que você toma, a forma como você toma a intensidade, é claro que isso vai danificar os seus órgãos vitais muito mais rápido. Mas segundo esse artigo, uma doença demora no nosso corpo de 10 a 15 anos para acontecer, por todos esses comportamentos que eu acrescentei aqui antes da parte do medicamento. Então, sabendo disso, tendo essas informações em mãos, eu te pergunto agora, o que você vai fazer com essas informações? Você vai continuar tentando anestesiar tudo o que acontece na sua vida para não olhar, para não ter acesso, para não sentir? Ou você vai encarar o problema de frente, você vai trazer todas as suas dores para fora e você vai resolver uma a uma com amor próprio. Só que o amor próprio não é só você dizer que se ama. Isso é muito pouco, porque o amor sozinho ele não faz nada. O amor próprio é o ato de amar, é o ato de se amar. O que eu estou te pedindo aqui, o que eu estou apelando para você e para o seu nível de consciência, não é você fazer nada por outras pessoas ou por mim, é você fazer por você mesmo. É você se olhar com amor e fazer o que for possível para não cometer esses passos aqui que eu te falei. Quando você estiver cometendo algum deles, você liga imediatamente um termômetro e desperta. Não, eu tô no rumo errado. Eu tô na rota errada, deixa eu voltar para minha rota. Então, se você tem uma rota, você tem um caminho de saúde e você vê que um desses passos vai te desviar, você vai sair do trilho, assim como um trem. Se o trem ele sair da rota dele e ir para o outro lado, ele pode bater e pode causar um acidente. Então, se coloca como um trem. Se a sua rota, o seu caminho, o seu direcionamento é esse aqui, e se você desviar
em relação a esses passos que eu te falei para perder a saúde, ficar muito tempo lá, você vai antecipar esse prazo de 10 a 15 anos. E é possível que você perca a sua saúde muito antes disso. Então observa os desvios que você está fazendo no seu caminho. Observa o que você está alimentando no seu corpo, na sua mente, nas suas emoções e na sua parte espiritual também. Então esse é meu pedido para você observar todos esses passos com alto amor, com alto cuidado e tomar um rumo diferente na sua vida. E eu tô aqui para te apoiar. Os próximos conteúdos a gente vai falar mais sobre saúde, mas é importante você saber que você está na rota certa para você escolher o caminho da saúde. Que Deus abençoe a todos nós. Gratidão por ter ficado nesse vídeo até o final, que eu sei que ele é muito extenso. Compartilha, comenta, curte. Faz o que precisa fazer para que esse canal cresça mais e eu possa trazer mais informação para você. Que Deus nos abençoe.